linda! Eu quero dizer que eu tô muito feliz por esse momento. Muito feliz porque você tá aqui na nossa primeira aula, o ABC do inglês. E eu também já quero aqui logo no começo te parabenizar porque você veio, porque você tá aqui nesse nosso evento, porque você quer aprender mais sobre a alfabetização em inglês, mais sobre a língua inglesa, como ensinar inglês através da alfabetização, através do método Phonics. Esse método que eu uso, o método Phonics, que eu uso para ensinar uma criança que não fala inglês, que eu uso para alfabetizar os meus alunos, já fez tanta diferença na minha vida e na vida dos meus alunos, já abriu tantas portas para mim, ele já me permitiu realizar tantos sonhos que eu quero aqui compartilhar essa informação que eu tenho, que eu acho super valiosa, com você também. Como esse é o nosso primeiro evento, eu quero então aqui explicar um pouquinho para você como que vai funcionar durante essas aulas gratuitas que vai acontecer nos próximos dias. Eu quero te dizer o que você vai aprender nessas 4 aulas durante esse evento gratuito e como que você vai ter acesso aos PDFs, aos exercícios, as informações que eu vou compartilhar com você gratuitamente no final de cada aula. Aqui nós vamos mergulhar bem fundo. Não acha que é só uma aulinha, não. Não é só uma aulinha. Você vai aprender muito, muito mesmo. Essas informações que eu vou te passar são valiosíssimas. Então você tem que estar aqui ligado, prestando atenção. Se tiver um caderno, uma caneta, é muito importante você estar bem antenado. Desliga a televisão, desliga o WhatsApp, desliga tudo que vai te distrair, porque agora você precisa muito de foco para você aprender muito sobre tudo que vai poder melhorar a sua vida, e eu estou aqui para te ajudar. E durante essas aulas você vai entender e vai aprender que tem como ensinar inglês sim, para criança de qualquer idade, para criança que não vai para a escola todos os dias, numa escola internacional, numa escola americana. E mesmo também se você não tem inglês fluente, você consegue sim alfabetizar uma criança em inglês, mesmo sem não saber o inglês fluentemente. E você vai ver e conhecer um pouquinho sobre como que isso é possível durante essas nossas riquíssimas aulas gratuitas que vamos ter durante essa semana. Então agora já veio uma pergunta que eu acho que já está chegando aqui para você. Ah, mas o Phonics é para mim? Será? Ah, mas esse método será que é para mim? Então deixa eu contar um pouquinho para você sobre por que eu acho que sim, que esse método é para você. Vou falar rapidinho sobre a importância do Phonics e por que eu tenho certeza que esse método é para você. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Aline Holland e eu sou professora há mais de 10 anos em escolas internacionais. Hoje eu estou morando aqui num país chamado Omã, aqui no Oriente Médio. Eu trabalho numa escola internacional britânica e eu reforço falar escola internacional porque é em escola internacional que você vai encontrar alunos bilíngues, alunos que não têm o inglês como sua primeira língua, alunos que estão aprendendo inglês e ao mesmo tempo estão estudando as matérias normais em inglês. Então por isso que eu gosto de falar que eu sou professora em escola internacional nesse contexto, porque a minha realidade é alfabetizar crianças que o inglês não é a primeira língua, alfabetizar crianças que estão aprendendo inglês. Exatamente como você, exatamente como provavelmente a sua realidade. Você deve ter esse mesmo contexto que você precisa ensinar inglês para uma criança que não sabe ainda inglês, não é uma criança nativa. Então você pode pensar, ah, mas talvez você está alfabetizando crianças nativas? Não, não estou alfabetizando crianças nativas da língua inglesa. Eu estou alfabetizando crianças bilíngues, no mesmo contexto que você. Por isso que eu tenho certeza que você tem que ficar aqui e assistir todas essas aulas gratuitas, porque vai ser para você sim. Essas aulas, o Phonics, porque essa formação vai ser para melhorar o seu ensino. 99% dos meus alunos, eles não falam inglês, eles falam apenas árabes. Na minha sala, eu tenho 2 alunos que são fluentes em inglês. O resto tudo, eles nem sabem muito inglês. Preciso fazer mímica e tal. Então, eu estou alfabetizando essas crianças, ao mesmo tempo estou ensinando para elas inglês. E isso tem sido minha experiência por 10 anos.
Uma vez que você entende quão importante é o phonics para o ensino de uma criança bilíngue, o seu ensino vai mudar e é isso que você vai aprender aqui. Eu quero te contar agora como que surgiu essa minha sede de compartilhar essa informação, esse conhecimento que eu tenho com as teachers. Esse conhecimento de ensinar as crianças através da alfabetização, de ensinar as crianças de uma forma acadêmica, em vez de ensinar uma criança decorando vocabulário, em vez de ensinar uma criança gramática, igual essas escolas de idiomas ensinam, eu quero mostrar para você que existe um outro jeito, eu quero mostrar por que eu acho que você deve ensinar o seu aluno através desse jeito, sem ser cansativo para ele, porque fica memorizando, onde você muitas vezes nem vê um resultado imediato, demora muitos anos para você ver um resultado efetivo, porque esses métodos não acompanham o desenvolvimento cognitivo da criança. Nosso cérebro, ele gosta de aprender, ele gosta de informação, mas essa informação que o nosso cérebro recebe precisa fazer sentido para ele, precisa ser usada em contexto, precisa ser importante, ele precisa entender que ele precisa guardar essa informação porque ele vai usar essa informação. Se você ensina para uma criança gramática fora de contexto, vocabulário para só decorar, o seu cérebro vai às vezes entender que ele não está usando isso e vai esquecer ou vai achar chato, não vai fazer sentido. Sim, é importante na gramática, é importante na vocabulário, mas como eu disse, tem que estar em contexto. E por isso, eu sabendo disso e vendo que não é assim a sua realidade, a maioria das escolas de idiomas ou as escolas que você provavelmente faz parte, eu quero compartilhar com você uma maneira melhor, uma maneira que faz sentido para o cérebro da criança, não só para a criança, que faz sentido para o cérebro do ser humano, uma maneira que vai fazer o seu aluno realmente aprender a língua inglesa de uma maneira permanente. O conhecimento que eu vou te passar aqui, durante essas aulas, eu quero que você entenda que não é um conhecimento que você vai encontrar facinho, não. Para você saber sobre como que funciona a alfabetização em inglês, você teria que estar lá nos Estados Unidos, dentro de uma sala de aula, vendo uma professora lá nos Estados Unidos dar aula, alfabetizar. Se você quiser aprender o primeiro ano, teria que estar lá dentro da sala do primeiro ano. Se você quiser aprender como funciona o ensino do segundo ano, tinha que estar lá dentro do second grade e assim mais. Ou numa escola internacional no Brasil, mas você tinha que observar uma professora. Essa informação não é disponível nem em faculdade. Ou seja, esse conhecimento que eu vou te passar aqui, você só conseguiria ter ele se você fosse para os Estados Unidos, gastar muito dinheiro ou ter contatos para você estar dentro de uma escola para observar um professor, para então poder ganhar esse conhecimento ou adquirir esse conhecimento, para você ver quão importante é você estar aqui aprendendo tudo isso comigo, que já passei por tudo isso e agora eu quero de uma forma bem detalhada, bem passo a passo, te mostrar tudo isso que você encontraria apenas se fosse para os Estados Unidos. E não importa se você está na faculdade, já se formou, tem experiência ou não tem experiência, aprender o método Phonics vai te tornar um teacher diferenciado, uma teacher requisitada e vai fazer você se destacar no mercado de trabalho. Isso eu estou dizendo por experiência própria. Eu quero que você entenda também que essa é uma das razões que eu quero também que você fique aqui assistindo essas aulas, aprendendo sobre esse método, porque isso realmente vai mudar a sua vida. Eu já quero te preparar para algo antes da gente começar. Eu sempre recebo mensagens de teachers que falam: ai, Aline, se eu tivesse aprendido esse método antes, ou se eu já soubesse disso quando eu comecei a ensinar inglês, ou se eu tivesse aprendido dessa maneira o meu inglês que eu tenho hoje, como minha vida não teria sido diferente, como o meu ensino não seria diferente, como que eu não saberia muito mais, e é tão simples e em tão pouco tempo que a gente adquire todo esse conhecimento, por que não é ensinado desse jeito? As pessoas sempre me mandam mensagem: ah, eu já estaria em outro nível.
Sim, eu sei, e sim, isso é verdade. E é esse sentimento que eu quero aqui hoje despertar em você. Você sim vai estar em outro nível, e eu falo para você com toda certeza, o seu nível de ensino, o seu nível de conhecimento vai mudar muito depois que você aprender sobre como que funciona a alfabetização, como que é o processo de entender a língua inglesa dessa forma que as crianças entendem lá nos Estados Unidos, né, indo para a escola normalmente, ou em escolas internacionais, ou escolas que falam, que ensinam a língua inglesa de uma maneira acadêmica. É possível ensinar phonics para as crianças que têm apenas uma ou duas aulas por semana. Se você trabalha numa escola bilíngue e eles já seguem um livro, eles já têm o seu programa, o seu currículo, você também pode inserir o phonics acompanhando aquele livro ou acompanhando o currículo da escola. Não é algo difícil, não é algo que vai mudar toda a rotina da sua aula. É muito simples de você aplicar o phonics em qualquer livro, em qualquer sequência, mesmo indiretamente. Quando você já está ensinando seus alunos, você vai inserindo o phonics aos pouquinhos. Ou nas suas aulas particulares, que seja 20 minutinhos só por aula, você vai ver uma diferença incrível nos seus alunos. Tenho certeza que depois que você começar, você vai escutar muito elogio nas suas aulas. Nossa, o que está acontecendo com meu filho? Como que ele aprendeu muito bem? Nossa, meu filho já está lendo. Gente, como que ele está falando inglês bonitinho? Nossa, ele já está lendo o livrinho. Ele já está reconhecendo as palavrinhas. Pais vão te elogiar, vó e vó vão te elogiar. Você mesmo vai olhar para o seu filho como uma mãe que eu dou suporte para ela alfabetizar a filha dela. Ela fala: Aline, parece mágica. Quando eu ensino para ela, depois de 3 aulas, ela já começou a ler um livrinho que ela não estava conseguindo ler 3 semanas atrás. Depois que a mãe dela começou a ensinar para ela, passo a passo, do jeito que eu falei para ela seguir a sequência do phonics, ela falou: Aline, parece mágica, parece mágica. Oi, Aline, tô aqui para te dizer e te dar um feedback de como está sendo o trabalho com a Alice. Depois da terceira aula que eu dei para ela, nós fizemos o livrinho e parecia mágica. Ela conseguiu reproduzir o som das letras e ler. Eu fiquei impressionada, não imaginava que tão rápido, em tão pouco tempo, ela conseguiria ler. Eu queria agradecer e dizer que eu, não sendo fluente em inglês, com o seu suporte, com o seu método, está sendo muito esclarecedor e eu tô vendo cada dia mais que a Alice tá se interessando, né? Porque por conta da pandemia, por conta do tempo que ficou longe da escola, e da dificuldade pelo fato da gente morar fora, isso está sendo muito bom para ela. Ela está se sentindo com autoestima melhor, ela está conseguindo interagir mais nas atividades, ela gosta das atividades. E para mim tá sendo desafiador, porque como eu não sou fluente em inglês, eu até imaginava que eu não conseguiria. Mas com dedicação e com o método que você tem passado pra gente, isso está sendo diferencial. Muito obrigada e vamos continuar. Agora ela já está sabendo fazer outros sons, já estamos bem avançadas. Espero que até o final do ano letivo dela, a Alice consiga ler vários livros de forma espontânea, com maior interesse e quem sabe no futuro até posto aqui para você ver. Obrigada, beijo! Aline, parece mágica, e é sim, vai parecer mágica, porque funciona, porque é assim que acontece. E isso vai ser algo que você vai escutar na realidade muito frequente, porque eu recebo muitos testemunhos desse nível. É a minha realidade, escutando isso de teachers, de alunas minhas, de pais de alunos. Eu escuto muitas alunas minhas também dizendo que elas escutam isso dos pais. Então eu tenho certeza que uma vez que você começar a ensinar por esse método, você também vai escutar tantos elogios pelo método que você usa para ensinar o seu aluno em inglês, alfabetizando ele em inglês. O que você precisa saber sobre essas aulas? Essas aulas que você vai assistir aqui, elas são igual uma série. Ela tem a aula 1, que é como se fosse a primeira série, a aula 2, a aula 3, a aula 4. Elas são aulas sequenciais.
Se você pular uma das aulas, você vai perder o que eu falei na outra aula e não vai fazer sentido mais para você as outras aulas, ou vai demorar um pouquinho mais para você entender, ou não vai conseguir entender tudo que eu tô falando. Então é muito importante que você não pula nenhuma aula. Então eu quero deixar bem claro isso para você. Por favor, assista as aulas em sequência, porque vai fazer muita diferença, tá? No seu entendimento, no seu conhecimento, na informação que eu quero passar para você. Na aula de hoje eu vou falar sobre o segredo dos sons. Eu vou falar um pouco sobre como que funciona o processo da alfabetização no cérebro da criança, como que a criança processa essa informação. Você vai entender a importância de desenvolver no seu aluno, na sua criança ou até no adulto, o que nós chamamos de phonological awareness, que é essa habilidade que seu aluno vai ter de perceber o som, de identificar o som que ele está escutando, que a gente chama de speech sound. Antes do aluno começar a ler e escrever, ele precisa ter isso desenvolvido dentro dele. Então eu vou te explicar aqui hoje, nessa aula, um pouco sobre isso, um pouco sobre a importância de você desenvolver isso no seu aluno, não só antes dele começar com o phonics, começar a ler, mas também durante o processo dele aprender o phonics, porque isso é algo que ele é alongado durante os anos, ele não tem um começo e um fim, ele vai aumentando a dificuldade. Do mesmo jeito que o phonics também, ele vai building blocks, vai construindo blocos e aumentando o nível de dificuldade. Igual um jogo que a gente joga, que a gente cada hora passa de uma fase e vai para uma fase um pouquinho mais difícil. Por isso que eu falo para você que isso é algo cognitivamente desenvolvido para seguir uma sequência. É de uma sequência mais simples para o complexo. Então você vai aprender isso também aqui nessa aula. Ok, então na primeira aula, essa aula a gente vai aprender sobre o segredo dos sons. Na segunda aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o título do nosso evento, o ABC do inglês. E eu vou falar um pouco sobre esses blocos de construção do phonics, né? Construção desde o fonema, que é o som que nós escutamos, até os spelling patterns, que é a parte mais avançada do phonics. Você vai basicamente entender a sequência que a gente ensina o phonics e também aprende o phonics. Você vai saber por onde e como começar. Você vai saber a sequência, como que se começa, onde que se começa. Na terceira aula é a minha melhor aula. Eu vou te mostrar como funciona uma aula de phonics na prática. Lembra que tudo isso você pode aplicar em aulas presenciais e aulas online também. Independente da sua aula ser online ou sua aula ser presencial, você vai entender os elementos essenciais que você precisa ter no seu lesson plan. Os elementos obrigatórios para você dar uma aula de phonics. E na nossa última aula, na nossa quarta aula, que é uma aula bônus, eu vou te falar um pouco mais dos phonemes e os phonograms. Um jeito de você colocar tudo isso de uma forma bem interativa, de uma forma bem visual, para que o seu aluno possa ter facilidade na hora de acessar toda essa informação que você vai estar ensinando para ele durante os anos. Eu te garanto que depois que você assistir todas essas aulas, a sua pronúncia não será mais a mesma. Dito tudo isso, eu espero que você esteja bem empolgado para assistir todas essas aulas que eu preparei com tanto carinho para você. Lembra que não são aulas fáceis de se encontrar, você não aprende em faculdade, você não vai procurando na internet e acha todas essas aulas assim de uma maneira bem organizadinha e com muito carinho, igual eu tô preparando para você. Eu poderia muito bem estar cobrando para dar essas aulas, no mínimo R$1.000, mas não, eu tô aqui de coração dando essa informação para você porque eu realmente me importo, eu realmente quero que você aprenda ou ensina para o seu aluno o inglês de uma maneira que faça mais sentido, de uma maneira melhor, de uma maneira que o cérebro dele receba essa informação e não queira largar. Aqui é aquele momento onde que você tem que se comprometer. O momento que você toma a decisão de reservar esse tempo para você. E lembra que além dessas aulas, você também vai receber PDFs gratuitos para complementar tudo isso que eu tô te falando. Quando você domina o método phonics, quando você domina essa maneira de ensinar inglês através da alfabetização ou alfabetizando, uma coisa que você tem que entender é que o seu nível de ensino ou o que você ensina não é mais tão comum. Então você pode e deve cobrar mais
pelo que você está entregando ou pelo serviço que você está provendo para o seu cliente ou para o seu aluno. E isso é a realidade. Você precisa cobrar mais. 3, 4 vezes mais você pode cobrar sim pela sua aula particular ou até mesmo quando você for fazer uma entrevista numa escola, uma entrevista de emprego, você vai merecer sim receber mais pelo que você entrega, pelo seu conhecimento que você tem, que é a parte da alfabetização em inglês. Você até pode considerar, colocando isso no seu currículo, considerar você aplicar para as escolas internacionais, escolas de prestígios, escolas que você conhece, que você talvez nunca aplicou, que você sabe que ganha mais, que você nunca aplicou lá, porque talvez você achava que você não tinha o conhecimento. Agora, quando você souber esse método, ou souber como que funciona dentro daquelas escolas, você coloca isso no seu currículo, aplica para essas escolas, daí você consegue sim trabalhar nesses lugares que pagam melhor, porque você também vai ter um diferencial, você vai oferecer algo diferenciado. No Brasil existem muitas escolas internacionais que precisam de professoras que tenham um conhecimento diferenciado, que saibam um pouco mais de como que funciona o inglês acadêmico. Eu trabalhei mais de 10 anos em escolas internacionais e eu sei que não é fácil arrumar uma professora que tem esse conhecimento. Ou se você quiser também, pode até aplicar para as escolas fora do Brasil. Como eu estou hoje aqui em Oman, trabalhando numa escola internacional, uma escola britânica, ganhando muito mais se eu estivesse até trabalhando numa escola internacional do Brasil. Uma escola internacional do Brasil já paga para você 3, 4 vezes mais do que uma escola normal bilíngue. E também se você vai para fora do Brasil, numa escola internacional, o seu salário também é muito acima da média se você estivesse trabalhando numa escola no Brasil. E não é impossível conseguir uma escola fora do Brasil para você trabalhar. Olha eu aqui, estou aqui, brasileira, não tenho nem o inglês como minha primeira língua, estou trabalhando numa escola aqui em Oman, no Oriente Médio, uma escola britânica, uma escola internacional. Então, não é impossível, é possível sim. E sabe o que mais me faz gostar de saber o que eu sei? O que mais me deixa tranquila de saber sobre como que funciona a língua inglesa, como que funciona o método de alfabetizar uma criança em inglês? Porque hoje eu não tenho mais medo de perder o emprego. Hoje eu sei que quando eu mandar o meu currículo, eu vou ser chamada. Hoje eu sei que existem várias escolas pelo mundo que vão olhar o meu currículo e vão me chamar para entrevista. Quando eu decidi mandar meu currículo para o mundo, muitas escolas me chamaram. Eu aceitei vir trabalhar em Oman, mas eu fui chamada para entrevista para trabalhar numa escola no Quênia, para trabalhar numa escola na Mongólia, numa escola no Kuwait, uma escola na Tailândia, uma escola em Nova York. Eu fui chamada para trabalhar em várias escolas internacionais. Eu tô te contando tudo isso não para me gabar. Eu só quero te mostrar que hoje eu não tenho mais essa insegurança de perder o emprego. Eu não tenho mais esse medo de ficar desempregada, porque eu tenho um conhecimento diferenciado. Eu tenho um conhecimento que pode ser usado em qualquer lugar do mundo. Não precisa ser só no Brasil, não precisa ser só em países que falam inglês. Então é isso que eu queria te mostrar para você, que é um conhecimento de ouro, é um conhecimento importante. Talvez você ache que eu tô falando muito e que a aula ainda não começou, né? Mas eu vou te falar que a aula começou sim. Eu falei que ia ser um mergulho bem fundo no Phonics, né? E esse mergulho vai começar mostrando para você o que você pode conseguir uma vez que você conhece o Phonics, uma vez que você conhece como você ensina inglês para o seu aluno de uma maneira acadêmica, através da alfabetização, através do Phonics. Então já anota o seu primeiro aprendizado. A renovação começa comigo. Você precisa mudar o seu comportamento, você precisa mudar o seu mindset. Você tem que entender que para você ter resultados diferentes do que você tem hoje, você precisa ter comportamentos diferentes que você está tendo hoje. Você precisa mudar o seu comportamento. Eu e você sabemos que essas metodologias usadas hoje já estão obsoletas, elas não têm tanto efeito. Os pais já sabem. Quando um pai vai colocar o filho dele numa escola de inglês, ele sabe que não é o jeito melhor de aprender inglês. Muitas vezes porque ele também foi numa escola dessa e não aprendeu inglês muito bem. Essas escolinhas querem que as crianças fiquem lá por anos, elas não estão
ensinando inglês de uma maneira que a criança vai realmente aprender inglês. Ninguém aguenta mais essas escolinhas, eu sei que não. Ninguém aguenta mais os mesmos métodos de aprender inglês. As pessoas querem algo novo, mas muitas vezes o que é novo assusta. O que é novo não é confortável. O que é novo, a gente fica meio com o pé atrás. Mas ainda bem que a gente vive num mundo de possibilidades, num mundo mente aberta. Mas infelizmente algumas pessoas, quando vê algo novo, quando vê algo que precisa de uma mudança, em vez delas tentarem, às vezes elas dão um passo para trás, elas ficam com medo, elas assustam. Muitas pessoas, ao invés de se permitir mudar ou permitir conhecer esse novo método, elas muitas vezes se fecham. Elas se fecham e começam a dar desculpas. Desculpas como, não, para mim não dá, ou não vai funcionar no meu contexto, não dá para inserir na minha vida real, do jeito que eu vivo. Eu tô numa escola particular, tem que seguir um currículo. Não vou conseguir fazer isso na minha escola, não. Não, mas eu só dou aula uma vez por semana. Ou, eu não sou tão fluente assim. Eu não tenho tanta experiência. Isso só funciona para a escola internacional, que é todo dia. Por isso que hoje o primeiro ensino dessa aula é: a renovação começa comigo. A renovação começa em você. Você tem que mudar o seu mindset. Porque todos esses pensamentos que você vai tendo, essas desculpas que você vai criando para não dar certo, elas te paralisam. Você deixa de enxergar o que pode vir depois. Quando você se abre para novas possibilidades e começa a mudar a sua maneira de pensar, você passa a enxergar as coisas de outra maneira. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Ou você fala, como que eu faço para isso ser possível para mim? Ou o que eu preciso para que esse conhecimento que ela está falando, dessa metodologia do Phonics, possa ser uma realidade na minha vida, na realidade dos meus alunos. Pode ser algo que eu use com os meus alunos para fazer a diferença para eles. Percebeu a diferença? Em vez de eu afirmar que isso é impossível, eu começo a procurar possibilidades, começo a achar maneiras de fazer que isso seja possível para minha vida. Eu quero mostrar para você como que isso é possível para você? Como que você vai fazer tudo isso ser possível na sua realidade? Eu tenho certeza que você não vai sair aqui desse evento como que você entrou. Você vai aprender muito. Imagina você se existisse um método de aprender inglês onde a criança não precisasse decorar, onde que as crianças não precisassem fazer livrinho chato, livrinho que nem foi uma pessoa que entende sobre a sequência lógica progressiva, do simples para o complexo. Imagine se existisse um método de aprender inglês sem ser esse, um método interativo, um método engajador, um método que faz sentido para o cérebro da criança. Um método que na primeira aula a criança já aplicasse o que ela aprendeu. E melhor ainda, de uma maneira natural, com uma pronúncia correta, sem ficar fazendo exercício de gramática, busy work no papel. E eu vou te falar que esse método existe sim, e esse método é o método que é usado em escolas internacionais, é o método que eu uso. E se o seu aluno não fica tão animado para ir na sua aula, se os pais não conseguem ver um resultado tão imediato na sua aula, é porque você não conhece esse método. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Esse método, esse jeito de ensinar o aluno inglês de uma maneira engajadora, uma maneira eficiente. Então anota aí o nosso segundo aprendizado da aula de hoje. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa usar métodos diferentes. Muitos teachers reclamam que o engajamento das crianças está baixo, eles não sabem mais o que fazer nas suas aulas. Pais reclamam que os filhos não gostam de ir para aula de inglês ou que só ficam pintando figurinha, perdendo cor, porque os professores não sabem como ensinar de uma maneira que faz sentido para o cérebro da criança, uma maneira que fique fácil para o cérebro aplicar aquele conhecimento no dia a dia. A gente precisa usar o inglês para a gente não perder esse conhecimento. E porque o Brasil, ou países que não têm o inglês como uma primeira língua, não tem o inglês em volta de você o tempo inteiro, você precisa muitas vezes usar livros para gravar essa informação. E o seu cérebro gosta da leitura, ele aprende muito com a leitura. Então é por isso que é muito importante você usar essa ferramenta de ler para o seu cérebro sugar a informação que o seu aluno recebeu
o cérebro do seu aluno conseguir reter essa informação de uma maneira que ele não esqueça. É muito, muito importante você ensinar a leitura, você alfabetizar o seu aluno. É muito importante você ensinar phonics para o seu aluno quando você está ensinando inglês, para que ele não perca essa informação, para que ele entenda e faça sentido. E, lógico, ensinar de uma maneira engajadora, ensinar de uma maneira que seu aluno não esqueça. Muitas pessoas querem fazer diferente, elas têm vontade de ensinar inglês para os alunos dela de uma maneira que faça diferença, só que elas usam o mesmo método e não vai dar certo. Se você usar o mesmo método, você vai ter o mesmo resultado. Para você ter um resultado diferente, você precisa usar um método diferente. Não insista na mesma maneira, porque assim será as mesmas atitudes gerando os mesmos resultados. Os resultados que muitas vezes você não quer. Tá bom? Então a gente vai falar muito sobre isso e esse é o segundo aprendizado que você está tendo na aula de hoje. Você quer saber por que as escolas internacionais são tão cobiçadas pelos pais? Porque elas são muito, muito caras. Por que você acha que os pais tanto querem colocar os filhos lá? Pensa comigo. As escolas internacionais elas foram criadas para atender pais que se mudaram do seu país de origem e querem dar continuidade ao ensino dos filhos. Então, elas estão em outro país e servem os filhos dos estrangeiros, das pessoas que foram trabalhar em multinacional, ou elas estão num país novo por 1 ou 2 anos, e normalmente as empresas que pagam as escolas, é um bônus que a pessoa que é contratada recebe de ter escola para os filhos não perderem, não saírem do currículo que eles já estão acostumados. Então, por isso que surgiu as escolas internacionais. Acontece que a aquisição financeira, né, das pessoas no Brasil e também de outros países do mundo aumentou. Então, muitos pais locais agora estão querendo colocar os filhos deles em escolas internacionais. Então, as escolas internacionais que antes serviam crianças que o inglês era sua língua nativa, hoje elas estão precisando se readaptar, porque existem muitas, na verdade, mais de 90% das crianças de escolas internacionais não são mais crianças que têm o inglês como a primeira língua. Eles são crianças que são locais, crianças que estão aprendendo inglês. Então, escolas internacionais estão ensinando, na verdade, para crianças bilíngues, para crianças que estão aprendendo inglês. E por que você acha que os pais locais, os pais dessas crianças que nem falam inglês, querem colocar os filhos deles lá? Porque eles sabem que lá na escola americana ou escola internacional, a criança vai aprender inglês de verdade. Ela vai aprender como se ela estivesse indo numa escola lá nos Estados Unidos, o que eu chamo de the real product. Ela vai aprender o verdadeiro, o original. E os pais não importam de ter que pagar mais, porque os pais sabem que o investimento que eles estão fazendo vai ser eterno. E você sabe quem que ensina nessas escolas? Você sabe quem são os professores dessas escolas? São pessoas comuns, pessoas como eu e como você, pessoas muitas vezes que também são bilíngues. E essas escolas, como eu disse, elas precisaram se readaptar para ensinar para essas crianças locais, para essas crianças bilíngues. Então, muitas vezes elas precisam ter professores bilíngues, professores que não têm o inglês como a primeira língua. Porque do mesmo jeito que a gente aprendeu inglês, a gente consegue ensinar de uma maneira diferente para os nossos alunos o inglês. Porque a gente já sabe exatamente qual a dificuldade que eles têm na hora de aprender, por que ele não está aprendendo desse jeito. A gente não assume que o aluno já sabe. Muitas vezes é assim que as professoras nativas fazem. Elas têm um pouco mais de dificuldade porque elas já assumem que os alunos são nativos, eles já sabem. Então, há uma necessidade de ter professores bilíngues para ensinar crianças bilíngues. Existe um motivo por isso. Agora, imagina você sabendo exatamente o que essas professoras, esses professores sabem. Imagina você sabendo qual currículo que eles usam, os métodos. Isso que eu tô falando só da parte do phonics. O phonics é o foundation. Ainda vai ter a parte do reading, a parte do writing, a parte do conventions, que tudo isso você também vai aprender mais pra frente. Mas aqui eu tô falando só da parte do phonics, que é a fundação, que é o foundation de toda essa parte da linguagem do inglês. Sem falar que você é muito mais valorizada em escolas americanas e em escolas internacionais. Não só pelos pais, pelos alunos, mas também pelos seus colegas, pela direção.
por qualquer pessoa. Eu sei que muitas professoras amam ser professora, amam ser teacher, mas essa desvalorização desgasta, essa desvalorização desanima. Você se esforça muito, muitas vezes coloca dinheiro do seu bolso para comprar as coisas para o seu aluno, não ganha tão bem assim, como a gente já sabe. Muitos nem valorizam o teu conhecimento. Só que você que tem uma sede tão grande de fazer a diferença no seu aluno, acaba esquecendo, deixando de lado tudo isso, mas muitas vezes você tem vontade de abandonar também o seu sonho de ajudar o seu aluno, o seu sonho de ser professora. E eu quero também falar aqui para você que eu não quero que você abandone o seu sonho. Não mude seu sonho, mude o método. Faça diferente, ofereça diferente, tenha resultados diferentes. Você não pode voltar e mudar o início, mas você pode começar aonde você está agora e mudar o final. Isso eu quero que você tenha em mente quando você estiver aprendendo tudo isso que eu quero falar para você, que eu tô dando muito valor, porque eu sei que tem um valor muito grande. Todo o conteúdo que você vai ver aqui vai te mostrar o que está errado na maneira que você está fazendo e qual é a forma mais adequada de ensinar e aprender inglês. Bom, então agora que a gente já falou muito sobre como o Phonics é importante para você na sua vida, vamos então para o conteúdo da primeira aula, o segredo dos sons. Primeiro eu quero definir com você o que é Phonics. Phonics é um método utilizado para alfabetizar uma criança na língua inglesa. Esse é o nome, o substantivo, o nome que esse método recebeu, esse método de alfabetização pela fonética, se foi dado o nome de Phonics. Apesar de Phonics ser um método novo, não foi sempre esse método que era usado para alfabetizar crianças. 20, 30 anos atrás, não se usava Phonics. Sabe como que as crianças aprendiam inglês? Decorando, flashcards. Era assim que as crianças aprendiam inglês, mas não é assim que o nosso cérebro aprende. Já foi comprovado cientificamente que o nosso cérebro não aprende decorando, não aprende uma língua decorando. Então, foi-se estudado, cientistas estudaram o cérebro, como que ele aprende, e eles perceberam que precisa conhecer a língua. O nosso cérebro precisa conhecer o som para ele conseguir reproduzir esse som para a escrita, para depois ele conseguir atingir a alfabetização. Então, tudo que eu vou te ensinar, o método Phonics, ele é totalmente científico, ele é cientificamente comprovado. E hoje esse método Phonics é o único método utilizado para se alfabetizar uma criança em inglês. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, qualquer país que tenha o inglês como a primeira língua usa o método Phonics para alfabetizar uma criança. Continuando nesse mesmo pensamento de como que o nosso cérebro funciona para aprender uma língua, para ser alfabetizado, eu quero que você entenda a língua, uma nova língua, como que se fosse um código a ser decifrado, um código que a gente tem que decodificar. Cada língua tem o seu próprio código, toda língua tem um código diferente. O código dos sons, o código das letras. Não só para as pessoas que estão aprendendo aquela língua nova, como nós aprendemos o inglês, mas também para as próprias pessoas nativas. Elas precisam aprender a própria língua como se ela fosse um código. Quando crianças, vamos para uma escola, nós aprendemos português. Mesmo sendo o português a nossa primeira língua, a gente aprende a decodificar o português. Descobrir o código do português para que a gente possa usar a língua de uma maneira mais proficiente, de uma maneira melhor. E também as crianças nativas da língua inglesa, elas vão para a escola para aprender qual é o segredo, como que ela decodifica a língua inglesa. Porque a língua é como se fosse um código que a gente precisa decodificar. Então, uma vez dito isso, eu quero dizer para você que você precisa aprender a decodificar a língua inglesa para você poder aprender a língua propriamente, de uma maneira correta. E o nosso maior erro na hora da gente aprender uma língua é que a gente não aprende o código. O maior erro na hora de pronunciar uma palavra em uma língua nova é que a gente não conhece o código daquela língua. Ou assume que sabe. No caso do português e do inglês, por exemplo, nós usamos o mesmo alfabeto. Então, a gente assume que sabe o código da língua inglesa, porque é o mesmo alfabeto, e acaba usando o código que a gente aprendeu quando foi na escola aprender português. E aí que faz aquela salada de pronúncia errada, porque a gente quer usar o código que a gente aprendeu em português para falar uma língua que usa um código diferente.
O código em inglês e português, por exemplo, não é o mesmo. O código letra e som não é o mesmo. E é isso que você precisa desaprender hoje para poder aprender o inglês da maneira certa, para poder ensinar os seus alunos de uma maneira certa. Principalmente para aprender a pronúncia da língua inglesa de uma maneira certa. Você precisa conhecer o código. Pronto. Não tem como ser professor de inglês ou professor da língua inglesa se você não sabe o código, se você não sabe por que você pronuncia uma palavra daquele jeito, como que a língua inglesa funciona. Você precisa conhecer o código para ser um bom professor de inglês. Isso não tem como fugir. Vamos então falar sobre esse código que eu estou repetindo tantas vezes. O Phonics é a ferramenta que você vai usar para decodificar esse código. Quando a gente alfabetiza usando o método Phonics, nós aprendemos a decodificar esse código. Nós ensinamos como decodificar esse código. E isso a criança aprende na escola. A criança vai na escola para aprender essa informação. Lembra, tudo isso de uma maneira progressiva, de uma maneira sequencial, de uma maneira do mais simples para o mais complexo, de uma maneira lógica. No início, as crianças aprendem uma coisa facinho, depois vai aumentando a dificuldade, aumentando, até ela aprender todos os códigos, todas as maneiras de decodificar todas as palavras da língua inglesa. Para que fosse possível transferir o que a gente fala em inglês para a escrita, para o papel, foi necessário, as pessoas durante os anos, elas foram obrigadas a descobrir quantos sons que existem na língua inglesa, sons individuais. Foi necessário reconhecer e identificar todos os possíveis sons que existem na língua inglesa. Foi então identificado 44 sons. E esses sons que foram identificados, essas unidades de sons, foi-se dado o nome de fonema. Então essa é uma palavra muito importante que eu quero que você escreva, decore, que nós vamos falar muito hoje. Fonema. Então fonema é a menor partinha do som, tá? Do som da fala, não do som do instrumento, do som do barulho lá fora, do galo, não. O som do speech sound, o som da fala. Então é como se fosse o átomo da matéria. A menor partinha da matéria, quebrando a matéria na sua menor parte, é o átomo. E mesma coisa do som, se você quebra um som, uma palavra, você quebra em sílaba, você vai cortando, a menor parte dessa palavra nós chamamos de fonema, tá bom? Então, na língua inglesa existem 44 fonemas. E esses fonemas, eles formam, esses 44 fonemas, eles podem se combinar de diferentes maneiras. Algumas palavras usam mais que um, outras palavras usam 2 vezes o mesmo e um diferente. Então existem vários fonemas que, se combinando entre eles formam todas as palavras da língua inglesa. Mas quando a gente pensa assim, é um pouquinho fácil. São 44 fonemas e a gente só combina eles diferentemente, tá fácil. Só que a gente tem que entender que esses fonemas são representados por letras, pelas letras do alfabeto. E aí que nós encontramos o nosso primeiro problema. Essas letras do alfabeto não são 44, nós não temos 44 letras do alfabeto para uma letra representar um fonema. Não é assim. Nós temos quantas letras no alfabeto? 26 letras. Então, porque nós temos 44 fonemas e 26 letras do alfabeto, nós às vezes precisamos combinar essas letras do alfabeto, às vezes pegar 2 letras do alfabeto e fazer um som, um fonema, certo? Exemplo, no português, dá um exemplo no português, o LH. A gente precisa do L e do H para fazer o som do L, porque nós não temos uma letra do alfabeto que faz o som do L. A gente precisa então pegar o L e o H. Ou o N e o H para fazer o som do Nha. A gente não tem uma letra do alfabeto que faz o som do Nha, entendeu? Então a gente tem 26 letras do alfabeto, só que a gente tem mais fonemas. Então a gente precisa às vezes combinar. Em inglês a mesma coisa. A gente precisa combinar às vezes o CH para fazer o som do ch, o SH para fazer o som do sh. Então, às vezes precisam de 2 letras, às vezes precisam de 3 letras do alfabeto, às vezes precisam de 4 letras do alfabeto para fazer o som de um fonema.
tá? Então, por isso que dá essa complicadinha aqui. 44 sons, tem 26 letras. Então, às vezes, precisa de mais de uma letra. Quando nós usamos essa representação da grafia, né, desse som, nós chamamos de grafema, tá? Então, a gente tem um fonema representado por um grafema. Então, vamos supor que o fonema do tch, o grafema vai ser o C e o H, tá bom? Então, o som que faz tch vai ser representado pelo grafema CH. Então, o nome fonema é o som e o grafema é como que a gente representa esse som na escrita. Às vezes, um fonema pode ser representado por mais de um grafema e um grafema pode ser representado por mais de um fonema. E é aí que começa a complicar um pouquinho mais. E assim vamos progredindo, complicando até formar 1 milhão de palavras da língua inglesa. Mas graças à organização do Phonics, ensinando de uma maneira lógica, sequencial, progressiva, nós conseguimos entender todos os fonemas e grafemas de uma maneira do simples para o complexo, de uma maneira lógica, de uma maneira que faz sentido para o nosso cérebro, que todo esse conhecimento é dividido desde o kindergarten até o 5º, 6º ano, para não ficar muito overwhelmed para a criança ou para o adulto. Então você viu que o Phonics é a chave para você entender como que funciona a língua inglesa, para você entender como ler as palavras, como entende as palavras. É a ferramenta que nos ensina a decodificar esse código. Eu vou falar então agora um pouquinho sobre o processo de ensinar desde o início, desde os pequenininhos em diante, tá? Então vamos começar com as crianças pequenininhas. Como que eles aprendem os phonics? Da onde que eles começam? Como que eles aprendem? Ao estudar o processo de como uma criança aprende uma língua, foi cientificamente comprovado que ensinar esses 44 sons faz muito mais sentido para o cérebro da criança do que fazer a criança decorar as palavras aleatoriamente. Nosso cérebro, ele não aprende uma palavra decorando, não aprende uma palavra visualmente. Nosso cérebro, ele consegue fazer conexões com o som. Quando a gente adiciona também algo visual para essa conexão do som, no caso as letras, faz mais sentido ainda para o nosso cérebro. Por isso que é importante a gente ensinar o som e o que corresponde visualmente àquele som. Não a palavra inteira, porque a palavra inteira não vai fazer muito sentido para o nosso cérebro. E a gente faz por som individual na língua inglesa, porque a língua inglesa ela é 87% fonética, ao contrário, por exemplo, da língua portuguesa, que ela é uma língua silábica, a gente aprende por sílaba, babá, bebi, bobu. A língua inglesa não, ela é fonética, então é muito necessário que a gente aprenda foneticamente também. Então, quando uma criança vai ser alfabetizada, para não complicar muito para ela no início, a gente ensina primeiro os sons das 26 letras do alfabeto, tá? Então, é um som para uma letra. É assim que a gente começa. A gente não ensina os 44 sons de uma vez. A gente ensina os primeiros 26. Os primeiros 26 que são representados por uma letra do alfabeto. Tipo, B é o B, o A é o A, porque o grafema A tem 2 sons, pode fazer o som de A e o som de E. Mas primeiro nós vamos ensinar o que a gente chama de short sound da vogal, o som curto. Então as 26 letras do alfabeto incluem as 5 vogais com o som curto. A gente aprende tudo isso durante o Phonics, mas eu estou falando aqui para você entender que são as 26 letras do alfabeto com um som cada letra, que é o que a gente ensina primeiro para a criança, tá bom? Isso a gente ensina tipo no kindergarten. Daí quando chega no first grade, a gente começa a complicar um pouquinho mais. A gente ensina 2 letras do alfabeto fazendo um som, tipo 2 L's, ou 2 F's, ou CH, ou SH, o WH. Então a gente vai devagarinho, complicando progressivamente, até a gente ensinar tudo. Então a criança não vê um gráfico como esse, 89 grafemes, mais principais, depois tem mais 200. Não é assim que a gente mostra para ela. Isso eu tô falando para você como professor, mas para a criança a gente vai devagarinho, naturalmente, sequencialmente, de uma ordem simples para o complexo. Então, entendendo essa primeira parte da fala
lá para a escrita, eu vou entrar numa outra definição do phonics. Phonics também, ele não é só o nome do método. Phonics, ele é o relacionamento do som produzido pela fala, lembra que eu falei do speech sound? E das letras na escrita. Então, é o fonema relacionado com o grafema. Isso que também é o phonics. É um fonema, um grafema. Quando a criança aprende o phonics, ela aprende a identificar esse som que ela está escutando e reproduzir esse som na escrita com o grafema. Então, ela escuta o fonema, consegue reconhecer, identificar o fonema e ela consegue, então, escrever fazendo o grafema daquele fonema. É quando o som e a letra se encontram e faz sentido. Então, assim é quando a criança começa a aprender a alfabetização, ela está aprendendo o phonics. Então, você percebeu que para a criança saber o phonics, ela precisa desenvolver o listening skill, a habilidade de escutar, a percepção. A gente chama isso de phonological awareness. É muito importante que a criança desenvolva esse phonological awareness. Eu sei que para você pode parecer bobo saber, tem criança que não sabe isso? Tem criança que não desenvolveu isso. E as crianças que não desenvolvem isso logo no início da alfabetização, elas não se dão bem, elas não conseguem ler. Então é muito importante trabalhar com a criança o que a gente chama de phonological awareness, desenvolver essa habilidade, essa percepção do som, para que ela depois possa começar o phonics, juntando a letra com o som. Então, muito antes de você iniciar o phonics, você já precisa trabalhar o phonological awareness, sem letras, sem alfabeto, só a escuta. Existem várias maneiras que a gente pode fazer isso. Eu vou falar mais sobre isso nas outras aulas, mas eu vou dar assim, só um resuminho para você. O phonological awareness, que é essa percepção que a criança vai aprender, que ela vai adquirir, de entender que existe um som quando a gente fala, ela é a base, ela é a fundação, ela é o início da alfabetização. E isso você pode começar com sua criança desde pequenininha, quando você lê rima para ela, quando você faz para ela bater palma nas sílabas. Tudo isso vai desenvolvendo isso que a gente chama de phonological awareness, que é consciência fonológica, que a gente fala em português. Mas isso é muito importante a criança desenvolver, é muito importante. Então, isso é a base do phonics. Não tem como você começar o phonics com a criança se ela não desenvolveu o phonological awareness. E o phonological awareness, como eu disse anteriormente, ele não é algo que você ensina, vou ensinar hoje e vou terminar de ensinar amanhã. Não, é algo contínuo. Você começa e vai desenvolvendo ele ao decorrer dos anos, complicando, adicionando. E depois, você, além de fazer só a percepção do som, você vai começar o phonics, então você vai ajudar com as letras do alfabeto também. Mas isso é mais pra frente que a gente vai falar na progressão do phonics. Mas lembra que antes do phonics é o phonological awareness. O phonological awareness não precisa de letra do alfabeto, é só rima, aliteração, sílabas, word concept, que é contar palavras numa frase. O phonological awareness não precisa de alfabeto. A criança não precisa saber ler para ela desenvolver essa habilidade. E é a habilidade muito importante que a criança precisa desenvolver na pré-escola, antes da escola e quando chega no kindergarten, a gente trabalha um pouquinho mais sistematizado essa habilidade. Dentro do phonological awareness, a gente encontra também o phonemic awareness. O phonemic awareness está dentro da umbrella, está dentro desse guarda-chuva do phonological awareness. Lembra, dentro do phonological awareness a gente vai encontrar sílabas, aliteração, word concept, rima e também a gente vai encontrar o phonemic awareness. O que é o phonemic awareness? É a criança perceber um som dentro da palavra, tá bom? Então, começa com word concept. Word concept é você entender que existem frases, que você fala frases. Eu gosto de maçã. Word é você entender que dentro dessa frase tem 4 palavras. Isso é o word concept. Depois você aprende sílaba, vai diminuindo, vai funilando. Sílaba, maçã. Depois você aprende os phonemes. O phonemes é a,
Então você aprende quantos sons você encontra dentro da palavra maçã, tá bom? Então eu tô falando em português para você ter uma ideia melhor, mas a gente faz tudo isso agora em inglês. A gente ensina frases, palavras, sílabas e daí a gente vai diminuindo, funilando esse skill, essa percepção, até a criança perceber um sonzinho só. E a gente começa fácil, tipo, essa palavra começa com que som? Tipo, bat, ou dog. Então a criança consegue quebrar palavras em fonemes, lembra que fonemes é a menor, e consegue reconhecer o que começa. Então, esse reconhecimento, essa percepção, chama o Phonemic Awareness. E o Phonemic Awareness é super importante, muito importante para o Phonics, tá bom? Quando a gente fala em fonema, né, nos fonemas, a gente coloca os fonemes entre essa barra. Toda vez que você vê uma letra do alfabeto entre duas barras, eu não estou falando de letras do alfabeto, eu estou falando de som, eu estou falando de fonema, tá? Toda vez que você vê uma barra com uma letra dentro, com um grafismo dentro, isso é o fonema, é o som. Então ali você tem que ver como um som, não como uma letra. Então na primeira que tem o A com um Uzinho em cima, fala que é o som curto do A, então vai fazer o A. Depois que tem um risquinho em cima, é o som longo do A, vai fazer E. Então, esses são sons, tá bom? Então, toda vez que você vê com a barra, quer dizer que eu tô falando de sons. É os 44 fonemes. Cada fonema tem um jeito diferente da gente colocar entre barras. Então, uma vez que a criança consegue reconhecer esses sons, você já fez muito Phonemic Awareness com ela sabe que som que começa, que som que termina, nunca viu o alfabeto na vida dela, não sabe de letras do alfabeto, mas sabe faca ou fish, sabe que começa com o som, depois ela já sabe com que termina, ela consegue ver rima. Daí sim tá na hora de você apresentar a letra, tá na hora de você mostrar que aquele som que ela já aprendeu, que ela já tá craque, que ela já sabe, ele é representado por uma letra do alfabeto. E lembra, primeiro você vai começar com um fonema para uma letra do alfabeto, então as letras fáceis, tá? Então você vai ensinar a criança assim desde o início. Então, para começar a alfabetização, você faz as 26 letras do alfabeto representando um fonema. Então, quando você começa esse ensino de ligar a letra com o som, das duas se encontrarem, é que você começou a ensinar o Phonics. Então, percebe que para a criança desenvolver o Phonemic Awareness e ver antes dela começar o Phonics, ela precisa ter desenvolvido muito listening skill. A habilidade de escutar dela tá muito boa. Por isso que é muito importante você trabalhar na sua pronúncia. Lembra que pronúncia é diferente de sotaque. A pronúncia você faz pro código daquela língua. Cada língua tem seu código. O sotaque é quem você é, pessoalmente. Se você não tem o inglês como a primeira língua, você vai ter um sotaque. Você vai falar do seu jeitinho, aquela pronúncia. Mas você consegue entender uma pessoa com sotaque que tem uma pronúncia correta. Só que você não consegue entender uma pessoa que tem uma pronúncia errada. Então, é muito importante você ter sua pronúncia trabalhada e falar a pronúncia corretamente. Não importa que você é um estrangeiro, você precisa ter uma pronúncia correta para ser entendido. Sotaque também você vai ter, mas o sotaque é totalmente aceitável. Você entende alguém com sotaque, sotaque faz parte de quem você é. E é até bonito ter sotaque. Cada um tem o seu sotaque. Nativos têm sotaque. Dentro do Brasil, quantos sotaques a gente não tem? Do nordestino, do pessoal do sul, carioca, do paulista. Nós temos sotaque e nós nos entendemos. Agora, a pronúncia errada faz com que a gente não entende. É a mesma coisa nos Estados Unidos, com o inglês da Inglaterra, o inglês do americano, o inglês da Austrália, o inglês de outros lugares. Você tem diferentes sotaques, o que é tudo bem. O importante é você entender que existem pronúncias que não podem ser erradas. Esses 44 códigos precisam estar bem definidos para você ter uma pronúncia correta. Então, conhecer os 44 fonemes da língua inglesa é essencial para que a gente possa falar bem inglês, ler bem inglês e escrever bem inglês. Então, se nós falamos inglês bem, quer dizer que nós temos uma pronúncia boa. Se a gente lê inglês bem, quer dizer que a gente consegue decodificar a língua inglesa de uma maneira correta.
E se a gente escreve em inglês, quer dizer que a gente aprendeu a encodificar a língua inglesa corretamente. A gente faz o contrário do decodificar, a gente consegue transferir a fala para o código. Então, quando você aprende phonics, você aprende tudo isso. Você aprende como falar com a pronúncia correta, como escrever o inglês e como ler o inglês. Então, você aprende o código, você aprende decodificar e encodificar. O fonema é como se fosse a identidade da palavra. Cada palavra tem o seu. O que faz a gente reconhecer uma palavra é pelos seus conjuntos de fonemas que ela é representada. E na escola a gente aprende sobre ele e sobre a sua importância. Vamos então ver assim, só um exemplo na prática para você conseguir pegar toda essa informação que eu te dei e reconhecer ela na prática. Exemplo, eu estou mostrando aqui para você o fonema, tá? Não é a letra, é o som. Esse é um fonema, lembra que está entre as barras. Então, o fonema é o som. E o grafema é como a gente escreve, é o spelling. E o grafema eu coloquei dentro de um círculo, mas é o nosso F. Então, o nosso F representa o som como em fish, certo? Tudo certo por aqui. Então, aqui é um fonema para um grafema. O F fazendo o F. Isso que a gente ensina no kindergarten. Fish. Bom, mas como eu disse, não é tão simples assim. Às vezes, o mesmo fonema, né, o F, agora ele usa outro grafema para ser representado. Ele precisa de 2 Fs. Então, complicou um pouquinho mais, porque a criança vai pensar, nossa, não era um F só? Por que agora eu preciso de 2 Fs? Então, sim. Daí, no caso aqui, a gente vai ensinar, quando a gente chegar nesse nível, a gente ensina para a criança que no final da palavra, de uma palavra de uma sílaba, e se a palavra termina com F, a gente usa 2 Fs. Então, a criança aprendeu que o F pode ser escrito com um F ou 2 Fs. Mas ainda vai complicar mais um pouquinho. A gente também vai mostrar para a criança mais para frente, lá para o final do first grade ou início do second grade, que às vezes o F pode também ser escrito pelo PH. Então, o PH faz o som do F. Então, lembra que o fonema é o mesmo, não mudou. É 2 barras com o F no meio. Esse é um dos 44 fonemas. Ele já foi representado aqui em 3 maneiras, mas ele é um fonema sendo representado pelo menos por 3 diferentes grafemas. Que são palavrinhas como phone, dolphin, alphabet, grapheme. Só que não acabou ainda. Às vezes também, quando a criança já aprendeu o PH, agora lá no second, third, fourth grade, agora ela vai aprender que o GH também às vezes faz o som do F, como enough, laugh, tough. Então agora percebe que está complicando um pouquinho mais? A gente está falando da mesma coisa, a gente está falando dos fonemas, mas eles estão complicando. Só que isso a gente vai ensinando para a criança a partir dos anos, a partir que a criança já vai estar mais desenvolvida, ela já vai estar lá, talvez no 3º, no 4º ano. E ainda tem mais. O FT também muitas vezes tem o som do F, como em soften. Isso, gente, não é mágica. Isso é algo que a gente ensina, que a criança aprende. A criança não vai simplesmente acordar um dia e saber que o GH tem som de F, que o PH tem som de F. Não, ela precisa ser ensinada explicitamente, sequencialmente, sistematicamente, para ela conseguir aprender. Não tem como ela saber. Você, como um adulto, não tem como saber tudo isso se alguém não te ensinar. Então, é muito importante você ter essa ferramenta para ensinar para a criança como um professor. Imagina, você como professor não sabendo de tudo isso. Isso é base do inglês, isso é fundamento do inglês. Você precisa saber essas informações para poder dar um ensino de qualidade para o seu aluno. Então, durante essas aulas que eu estou dando para você nesse evento, o ABC do inglês, eu acho que agora está fazendo um pouco mais sentido esse título, né? Você vai estar aprendendo muito sobre isso que eu estou te ensinando, sobre essa sequência lógica, progressiva, do mais simples para o mais complexo do phonics. E também a gente vai aprender mais para frente como colocar tudo isso em prática, em uma lição. Como que você consegue passar isso para o seu aluno de uma maneira engajadora, de uma maneira divertida, de uma maneira interativa, visual. Lembrando que nós, seres humanos, nós nascemos prontos para falar. A fala nossa vem natural. Uma criança, ela já nasce naturalmente pré-determinada a falar. É só ela estar exposta às pessoas que falam a língua dela que ela naturalmente
vai aprender a falar. Mas para ler não é assim. Para ler, ela precisa ser ensinada sistematicamente, seguindo uma sequência do simples para o complexo. Porque o ser humano precisa dessa informação para ele aprender. Porque nós nascemos prontos para falar, mas nós precisamos ser ensinados a ler e a escrever. Ler e escrever não é natural, precisa ser aprendido. Nosso cérebro, ele também aprende muito melhor quando ele aprende a ler. Por isso que é muito importante você aprender a ler, porque o nosso cérebro, ele gosta de mais estímulo, de mais informação para solidificar um aprendizado que ele está tendo, no caso de aprender uma nova língua. Por isso que ao ensinar uma nova língua, é importante você também ensinar a criança a ler ou o adulto a ler. E ler de uma maneira correta, né, gente? Não dá um livro para ele vai ler com a pronúncia toda errada, vai falar aquelas palavras que está no livro de uma maneira que ele acha que é. Não, existe uma maneira para falar aquelas palavras e é ensinado o jeito. Ninguém nasce sabendo, nenhum nativo. Ele é ensinado também como ler certo. Porque você também não pode ensinar o seu aluno como ler certo, que é decodificando e encodificando, no caso também escrever certo. Então vamos usar todo esse conhecimento ao nosso favor e ao favor dos nossos alunos? Então é isso que você vai aprender durante essas aulas, continuar aprendendo durante essas aulas. Então na nossa próxima aula eu vou tocar um pouquinho mais no Phonological Awareness, daí eu vou entrar um pouco mais a fundo no Phonics, que é essa sequência lógica e progressiva do mais simples para o mais complexo. E depois nas próximas aulas eu vou falar também como colocar tudo isso em ação, como você pode fazer isso uma realidade na sua vida. Bom, eu acabei de postar no meu Instagram uma foto com o tema dessa aula. E se você já se comprometeu em aprender tudo que eu tenho para passar para você durante essas 4 aulas, eu quero que você vá lá nesse post agora e faça um comentário me dizendo o que você já aprendeu hoje. Como que foi para você essa experiência no Phonics? Diz o que você aprendeu com o nosso primeiro encontro. Por favor, vai fazer um grande favor para mim. Eu tô aqui passando todo esse conhecimento para você e eu tô pedindo para você só uma coisinha. Vai lá no meu post no Instagram e comenta como foi essa experiência para você. O que você aprendeu hoje comigo? Esse feedback vai ser muito importante para mim porque eu vou ver que você tá interessado e vai me animar mais a passar mais conteúdo para você. Deixa lá seu comentário que vai ser um prazer te conhecer um pouquinho mais. Outro recadinho muito importante antes da gente terminar, a minha equipe vai liberar lá no grupo do WhatsApp onde você tá. Se você não tiver ainda, o link vai estar aqui embaixo para você entrar. Um PDF de grande valor para você ter toda essa informação que eu te passei aqui agora de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais visual. Então não esqueça de entrar lá no grupo do WhatsApp que você vai receber conteúdos únicos, tá bom? Então nossa aula termina por aqui. Muito obrigada de participar. Não esqueça que a próxima aula, a aula número 2, também vai ter muito conteúdo prático, você não pode perder. E a gente vai mergulhar ainda mais a fundo no Phonics, esse método maravilhoso de ensino da língua inglesa, o método de alfabetização. Te vejo na nossa próxima aula, no mesmo horário, às 8h30 da noite. Um beijo muito grande. Tchau, tchau!